coração para Ele. Busca Ele de todo o teu coração. Adore a Jesus, porque Ele é digno de ser adorado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, chame por Ele. Te confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença. Sou eterno dependente, fale para Ele. Ser humano, estou aqui. Isso, busque a presença dEle, adore, ainda que para te servir eu tenha que chorar. Te servirei, comigo estará. Sofrer contigo, isso, fale para Ele agora. Ele quer receber a sua adoração. Perdoa-me, porque às vezes logo as lágrimas meu rosto vem molhar como um sinal que tu estás em lugar. Isso, adore ao Senhor, adore a Ele nesta noite, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Pai, o Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é nosso Salvador. O Senhor é Deus que cuida da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. Visita, meu Deus, cada pessoa que se encontra aflito nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Ele. Oh, Jesus, eu te confesso, não dá sem sentir tua presença. Sou eterno dependente. Ser humano, estou aqui. Receba o poder de Deus na sua vida, meu irmão, aleluia. Oh, glória. Ainda que para te servir, te servirei, fale para Ele. Comigo estará. Sofrer contigo, isso, adore, adore a Jesus nessa noite, aleluia. Porque às vezes com as lágrimas meu rosto vem molhar como um sinal que tu estás em lugar. Isso, você está na presença do Senhor, aleluia. Oh, glória. Para te servir, te servirei. Comigo estará. Sofrer contigo, isso, adore. Oh, Jesus, perdoa-me, porque às vezes logo as lágrimas
Abre no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 49. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Você veja aqui, irmão, quantas pessoas estavam esperando Jesus chegar naquela cidade, e a Bíblia diz que o povo ali ficaram alegres, contentes. Quem que não fica contente com a presença de Deus, né, irmão? Porque só Jesus que pode fazer um milagre na nossa vida. E Jesus está ali ensinando, pregando, porque onde tem a presença de Deus, irmão, tem a palavra de vida, uma palavra que transforma, uma palavra que cura, não uma palavra de condenação, mas uma palavra de ensinamento. Jesus nos ensina, Jesus nos ajuda, e ali ele está pregando, e a Bíblia fala que chegou um homem, chefe da sinagoga, prostrou-se aos pés de Jesus e suplicou-lhe, porque estava vendo que a sua filha estava muito mal, estava à beira da morte. E ele, como homem conhecido, tendo condição, poderia, ou talvez levou-se a sua filha para os médicos da época, mas muito, e não estava vendo, resolvendo o problema daquele filho. Cada vez mais, muito ficando grave a situação da sua filha. Imagino eu que ele viu falar de Jesus, porque só Jesus que tem o poder. A gente pode procurar ajuda em todos os meios, mas se a gente não buscar em Jesus, nada vai acontecer. Por isso que é importante a gente crer em Jesus Cristo, buscar Ele, não se desesperar. Esse pai poderia ficar desesperado, dizer: puxa, já gastei, já procurei ajuda, não consegui um milagre, então não tem quem possa curar a minha filha. Se ele tivesse desistido, o que teria acontecido? A filha teria morrido. Quantas famílias poderiam ter sido restauradas se a pessoa tivesse buscado Jesus? Mas muitos, no lugar de buscar a Cristo, desistiram até de orar pelos seus familiares, achando que não tem jeito mais, já fez de tudo, já levou o seu parente, o seu familiar para se tratar, para ver se libertava do vício, e nada conseguia. Quantos já disseram: puxa, eu lavo as mãos, porque não tem jeito, eu não vou orar mais, eu tenho orado. Não, irmão, tudo que o diabo quer, ele quer ver você desesperado, ele quer ver você triste, chorando. E quanto mais você está apegado, aí ele vem com mais situações, até mesmo que você acha que não tem mais jeito. O único jeito de eu resolver é tirar a minha vida, porque eu não aguento mais. Você veja como é importante falar de Jesus, irmão. Como é importante, porque a gente passando por luta, por dificuldade, mas quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais Jesus nos dá força. E quando nós pensamos que acabou, peraí, Jesus Cristo, eu não vou desistir, eu vou falar com Ele, eu vou prostrar-me a Ele. Prostrar que representa a oração. E a Bíblia diz que ele se prostrou e disse, pediu a Jesus, aleluia, para que ele fosse à sua casa, porque a sua filha estava muito mal, à beira da morte. Versículo 49. E falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, uma pessoa da casa lá de Jairo, dizendo:
tua filha está morta. Que palavra, né? A pessoa vai buscar ajuda a Jesus Cristo. Quando ele sai da sua casa, a filha não está muito bem não, está mal. Mas ainda é uma esperança. Eu vou até Jesus. Eu vou trazer Jesus. Jesus vai curar minha filha. Aí quando ele está falando com Jesus, vem uma pessoa da sua casa e diz: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Não fale mais com Jesus. Você veja que o diabo usa todos os meios. Se aquele pai tivesse dado ouvido, realmente um milagre não ia acontecer. Só não precisa mais, não adianta mais não. Quantas pessoas têm ouvido falar: não adianta você ir para a igreja não, você está perdendo seu tempo. Não tem mais jeito não para essa pessoa não. Você vai ficar lá orando para quem não quer nada. Mas quando você está orando aqui, Deus está dando livramento. Deus está visitando a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Por isso que é importante a gente orar. Quantos livramentos Deus está dando? E ele diz: não incomode mais o mestre. O que Jesus falou? Versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Em outras palavras, não temos. Tudo que o inimigo quer que a gente se desespere. Na hora do desespero, a gente não vai orar. Na hora do desespero, a gente não vai confiar em Cristo. A gente vai ficar chorando, desesperado. Meu Deus, o que aconteceu? Por que está acontecendo isso? Que luta eu estou passando. Peraí, irmão. Você veja que Jesus, quando ouviu, Jesus logo preparou logo ele, porque Jesus viu que esse homem tinha muita fé. Poderia estar na sua casa, com sua filha lá, com a esposa lá, mas creu que Jesus poderia mudar a história da vida, da família dele. Foi até ele. Não todos nós que vamos até Jesus não saímos em vão não, irmão. No mundo espiritual é uma grande batalha. O diabo fica irado, revoltado, não vai para a igreja. Acontece qualquer coisa para impedir que você vir na casa do Senhor. Você veja que quando nós programamos para fazer qualquer coisa, está tudo certinho. Não, se a gente programamos para viajar, está tudo certo. Se a gente programamos para um lazer, está tudo certinho. Mas se a gente programamos para dar um propósito de oração na casa, que aparece alguma coisa, alguém acontece, eita, aparece imprevisto. Aí você está trabalhando, de repente o chefe coloca, aumenta o seu horário lá, você está lá cobrindo, acontece tudo. Então você veja que esse pai que crê, e onde sonha, não me incomode mais o mesmo, não ainda mais, a tua filha infelizmente morreu. Jesus ouvindo, disse: não tenho mais, crê somente, ela será salva, se ele crer. Se ele repreender o medo, a dúvida, o desespero. Por isso, irmão, que Jesus sempre nos preparou, só que a gente prestamos atenção no que ele está nos ensinando. Luta, todos nós enfrentamos e vamos enfrentar. Problemas enquanto estivermos nessa terra. A gente tem que aprender com Jesus, quando vem um problema, calma, não se desesperar, fale com ele. Quem pode resolver? É Jesus, irmão. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono da nossa casa, da nossa família. Nós temos que confiar em Jesus. Então Jesus disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus foi na casa. Por quê? Porque ele foi convidado. Por isso que eu gosto de cantar aquele hino. Por isso que eu gosto de louvar aquele louvor. Estou convidando Jesus para estar sendo na minha casa, na minha vida, na minha família. Porque Jesus na nossa casa é uma bênção, meu irmão. Aleluia. Onde haveria o mal, não vai prevalecer. Temos que convidar Jesus sempre a estar na nossa casa. Aleluia. Seja
Jesus. Essa casa do Senhor, a minha vida do Senhor. Aleluia. Então a Bíblia diz que Jesus foi à casa. Aleluia. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Você veja que Jesus não permitiu todo mundo entrar, não. Por quê? Porque, irmão, quando nós estamos na presença de Deus, a gente tem que vigiar para que nenhuma palavra negativa venha roubar a nossa bênção. Se Jesus permitisse que todos entrassem, aquele incrédulo que foi lá no pão, olha, Matian, tua filha morreu, se ele entrasse, não adianta não, está morta. Jesus não permite que esse povo venha. Para quê? Para não contaminar ainda o coração da mãe e nem do pai. O que é importante para a mãe e o pai ouvir é a palavra de fé, e não palavra de derrota, não palavra que vem colocar você cada vez mais baixo. Olha, é da vontade de Deus, você está passando por isso, por aquilo, é da vontade do Senhor. Bom, se você está ouvindo isso, você não deve orar e arrepender, você deve realmente, é da vontade de Deus, e vai ficar naquela situação, e o inimigo aproveitando aquela situação para te enganar, porque ele é o pai da mentira. Você vê que Jesus, olha, não entra comigo, só pode entrar comigo aqui, só o pai, a mãe, pode vir aí, Pedro, João, continua lá. E todos choravam e planteavam, mas ele disse: não chorei, ela não está morta, mas dorme. O que aconteceu? E riram-se dele, riram de Jesus. Você veja, onde tem a palavra de fé, o pessoal está todo mundo chorando, desesperado. Foi Jesus falando: não precisa chorar, que a menina não está morta, está dormindo. No instante, todo mundo começaram a rir de Jesus, mas duvidando, irmão. Olha como o diabo é astuto, até nessas horas. Ele quer roubar todo minutinho, todo momento a nossa bênção. Então riram de Jesus, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram o quê? Maravilhados. Mas eles advertiam que ninguém contasse o que havia acontecido. Você veja que milagre grande. Como ninguém poderia saber? Tem muita gente ali como testemunha. Uns viram, andando de Jesus, não acreditando. É quando Jesus mandou: levanta. O Espírito imediatamente obedeceu, porque Deus é o dono de todas essas coisas. A morte tem que obedecer, a doença tem que obedecer, amém? Todo mal tem que obedecer no nome do Senhor Jesus. É por isso que nós temos que determinar, em nome de Jesus, sai este mal, repreender este mal, e não duvidar. Se você ora, será que vai sair? Nem adianta orar porque não vai sair não. Será? É palavra de dúvida. Você vê que Jesus falou para ele: ó, não duvide, creia somente, porque a tua filha será salva. Foi salva da morte. A tua família vai ser salva desse mal que tem se levantado. Vai ser restaurada a tua casa, a tua saúde. Creia, porque você está diante de Jesus Cristo, não é do homem não, porque homem nenhum pode fazer milagre, mas Jesus Cristo tem todo o poder, e Satanás tem que obedecer o nome de Jesus, porque Jesus venceu ele na cruz do Calvário, levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre nós, ele levou sobre si. Ele venceu ali na cruz do Calvário.
e Ele deu o seu nome, e Ele nos ensinou a orar. Todo aquele que pede, recebe, meu irmão. Oh, glória a Deus, aleluia, amém. Então você não tem que ficar chorando, desesperado, não. Ore, fale com Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor, meu irmão. Talvez você diga: não, mas eu não sei falar, eu queria tanto orar. É só crer. Pediu, confiou, não duvidou, Deus atende, meu irmão. Aleluia. Veja que o Pai fez a coisa certa, foi buscar Jesus. Se Ele tivesse ficado em casa, estaria aqui nesse momento enterrando a sua filha. Tem muitas famílias enterrando seus familiares, sua família sendo destruída pelo vício, pelas drogas, separação, contenda. Por quê? Porque no lugar de buscar a Deus, não estão buscando, irmão. Quando nós buscamos ao Senhor, a força do mal é quebrada. O diabo não tem mais direito. Por quê? Porque você está aprendendo na palavra a agir pela fé, a crer, a não duvidar. Aleluia. E quando eu creio, o milagre acontece. Cadê aquelas pessoas que estavam rindo de Jesus agora? Cadê? Quantas pessoas receberam milagres? Por quê? Porque creram em Jesus, irmão. Pessoas confiaram nele. Jesus não mudou não mesmo. Quem tem mudado somos a gente. Nós que temos se incomodado na nossa vida espiritual. Nós cremos que Jesus cura, mas quando vem o mal na nossa vida, nós não cremos que orando Deus vai arrancar o mal. Às vezes vem a situação, irmão, para avivar a nossa fé. Se você não passasse por várias situações, como você ia crer em Jesus ou pelo milagre? Se eu não tivesse passado por aquele acidente, aquele processo, como é que eu ia crer que Jesus ia me curar? Então, a situação vem para você ver que Jesus é contigo. Creia que quando você pede, você recebe. Agora, se eu não pedir, Jesus ele sabe da minha necessidade, mas ele só opera no momento que eu creio nele. E para crer, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar, eu tenho que invocar o nome do Senhor. Amém? Esse pai disse: eu vou até Jesus. Eu sou chefe da sinagoga, não estou nem aí quem vai me criticar, não estou nem aí quem vai tirar minha posição. Eu quero salvar a minha vida. E o único que pode salvar é Jesus Cristo. Porque eu já vi muitos milagres através da vida dele. E ele foi. Tem muitas pessoas que creem que Jesus cura, mas são poucos que vêm até a casa do Senhor. Mas aquele que vem não sai do mesmo jeito. Amém, irmão? Aleluia. Assim como Jairo teve a sua família restaurada, a sua família também está sendo restaurada em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Creia, tome posse em nome de Jesus. Vamos preparar nosso coração para falar com Deus. Você ouviu a palavra? Creia, não chore. Jesus não quer ver você triste, não. Jesus não quer ver você cabisbaixo, não. Jesus quer ver você orando, confiando nele, porque ele quer fazer um milagre na sua vida. E tua presença no teu nome, Pai. Então, diante de tudo isso, Pai, eu te apresento cada um, Pai, que aqui está, Pai. Aleluia, eu não conheço, aleluia, o coração, o desejo, o que há por dentro, mas o Senhor conhece, Pai. E hoje à noite eu te apresento esse Jesus, que Ele quer curar o teu coração, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te fazer novo, aleluia, porque é um Deus que cuida, é um Deus que restaura, é um Deus que muda quadro, Senhor, aleluia. Então, em tuas mãos, Pai, aquele que entrou triste, abatido, deprimido, arranca do coração, Pai, aleluia, porque médico nenhum consegue fazer o que o Senhor pode fazer, médico nenhum consegue, Pai, dar o que o Senhor nos dá, Pai, aleluia, o que o Senhor consegue, Pai, o Senhor consegue nos proteger, nos guardar, Senhor, todo dia, Senhor, temos um livramento para contar, aleluia. Muitas das vezes não vemos, Pai, muitas das vezes o Senhor não deixa, Pai, aleluia, nós enxergar o livramento, mas todo dia o Senhor nos livra, Pai, nos livra de acidentes,
acidente, de bala perdida, Pai. Nos livra, Pai, aleluia, de todo mal, Pai, aleluia. E a maior gratidão que temos a Ti, Pai, é te agradecer, Pai, te agradecer, e na Tua presença, Pai, eu te agradeço a cada dia, como digo, sempre amo esse versículo, o profeta Isaías, aleluia, no verso 55 e o verso 6, buscai o Senhor, aleluia, enquanto se pode achar, está chegando, aleluia, o tempo de viver, está chegando, Pai, aleluia, eu vejo sim, eu sinto a Tua presença, Pai, e a Bíblia fala que o Senhor todo dia bate a porta, aleluia, bate o coração, Pai, do ser humano, aleluia, existe pessoas do coração duro, Pai, aleluia, que falaram e que dizem que não escutou a voz de Jesus, aleluia, mas Jesus não vai descer do céu para chamar, aleluia, Ele vai usar aquelas pessoas que Ele salvou para falar do amor de Jesus. E aqui estão, Pai, sendo boca de Deus, Pai, profeta do Senhor, dizendo, vem, aleluia, Jesus te chama, aleluia, hoje é noite de salvação, aleluia, o Salmo 37, verso 5, aleluia, Ele te entrega o teu caminho ao Senhor, aleluia, confia nele, aleluia, muitas das vezes entregamos algo a Jesus, mas desconfiamos, muitas das vezes queremos entrar na presença de Jesus, mas não temos confiança própria, aleluia, mas Ele entrega, aleluia, se entrega, se coloca, aleluia, busca a Tua presença, busca a minha presença, aleluia, e confia sim que eu posso fazer, e o nosso Deus consegue fazer tudo aquilo que o homem não pode fazer. Então entrega o teu caminho enquanto há tempo, aleluia, o mundo está aí perdido, sem ter o que dar, e nunca teve o que dar, aleluia, sabemos sim que o pecado, aleluia, é atrativo, ele nos atrai, aleluia, mas independente de tudo isso, aleluia, o céu é melhor que tudo isso que está na terra. Então em Tuas mãos, Pai, te apresento cada propósito, te apresento cada foto, cada carteira de trabalho, Senhor, estamos diante de uma campanha, Senhor, aleluia, uma campanha que fala que é 7 dias, 7 semanas, 7 sexta-feira, mas quem está na presença de Jesus tem que ser uma campanha eterna, aleluia, e chamar por esse Deus. Em Tuas mãos, Pai, toma sim, Pai, aleluia, aquele que aqui brotou, aquele que aqui botou no Teu altar, Senhor, e apresentou a família, Senhor, em Tuas mãos te apresento cada família, aleluia, restaura, Pai, se for algo que se destruiu, Pai, aleluia, restaura, porque só o Senhor consegue, Pai, traz para casa, traz de volta, aquele que saiu, Pai, aquele que abandonou o Teu lar, aquele que desperdiçou, Pai, aquilo que o Senhor deu, aleluia, a Bíblia fala que a maior constituição na terra, Pai, é a família, então guarda cada família que aqui está, Senhor, toma cada um, Pai, em Tuas mãos, Pai, toma sim, Pai, cada um, Pai, não conheço todos, mas o Senhor sabe, toma a família, Pai, do nosso pastor, toma seus filhos, sua esposa, parentela, aleluia, toma essa cidade de Bahia, toma essa avenida, Pai, toma essa rua, toma cada um aqui, Senhor, em Tuas mãos, te apresenta a minha família, te agradeço a cada dia, Pai, aleluia, pelo que o Senhor fez na minha vida, pelo aquilo que o homem não conseguiria fazer, aleluia, eu levantei a mão, aleluia, agradeci pela restauração da minha casa, pela restauração da minha vida, então tome em Tuas mãos, Pai, cada família, aqui é hoje culto da família, Pai, sempre apresentando, sempre colocando em Tuas mãos, Pai, aleluia, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, então diante de tudo isso, Pai, aqui estamos, Pai, e sabemos que a vitória é certa, aleluia, obrigado, Deus, é dessa forma que eu te louvo. Sim, meu Pai, meu Deus, assim como Israel buscou o Senhor, a filha dele estava muito mal, estava morte, mas ele sabia que o Senhor poderia transformar a vida da casa dele, da sua família. E ele, quando chegou até o Senhor, ele se prostrou diante de Ti. E nós estamos aqui, meu Pai, prostrados diante do Senhor, orando, repreendendo toda ação do mal que se levantou contra a nossa casa, contra a nossa família. Pai, consagra agora diante do Teu altar essas fotografias que representam a família, Pai. Vai curando aquele que se encontra doente, vai restaurando
cada um que se encontra aqui na tua casa. Meu Deus, muitos nesse momento estão pensando no seu lar, estão orando pelo seu familiar, estão orando, meu Deus, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo. Oh, meu irmão, apresente diante de Deus nessa noite, assim como Jairo apresentou: Senhor, vem à minha casa, eu preciso, socorre-me nessa situação, a minha filha está muito mal. E Jesus, ele foi na casa de Jairo, e mesmo assim o inimigo usou pessoas para dizer: não incomode mais o mestre, não adianta, ela está morta. Oh Pai, nós repreendemos agora toda palavra de dúvida, toda palavra de incerteza, cai por terra agora toda ação do mal, porque eu creio, meu Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E assim como o Senhor falou para Jairo: não chore, não se desespere, fique tranquilo, creia, porque a tua filha será salva. E o Senhor salvou, meu Pai, da morte aquela filha, o Senhor restaurou aquela casa, meu Pai, e que nessa noite, meu Deus, o Senhor vem restaurar esta casa, desse irmão, dessa irmã que está nos acompanhando através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube, aonde essa pessoa estiver, meu Pai, se está no leito de hospital, envie teu anjo agora para curar, para repreender esse espírito de morte, esse espírito de enfermidade, essa doença. Sai desse corpo agora, todo espírito do vício, sai deste lar agora, sai desta casa. Oh Pai, que este lar venha ser restaurado, que este lar venha ser abençoado. Oh meu irmão, fica tranquilo, porque Deus está no controle. Aleluia, creia, porque Deus é contigo, não temas. Oh meu irmão, porque Deus é com você. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe.